Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Talvez você já tenha ouvido alguém falando essa frase, ou talvez até mesmo você já tenha dito essa frase alguma vez na sua vida. Mas eu te pergunto, será que essa frase é mesmo verdadeira? É isso que nós vamos responder no vídeo de hoje. Por isso, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para você acompanhar os nossos vídeos toda semana. Meu nome é Gabriel Augusto, esse é o Coração Aprovado, e bora para mais um devocional. É muito comum hoje nós nos encontrarmos com pessoas que dizem: eu não vou à igreja porque eu sou a igreja. E eu já quero deixar bem claro logo de início que não, você não é igreja. Essa afirmação pode parecer um tanto quanto estranha, mas não é. Deixa eu te explicar. Existem dois conceitos na Bíblia que muitas vezes as pessoas confundem: templo e igreja. A palavra templo se refere a um lugar específico, como uma construção. Por isso, geralmente, essa palavra é usada na Bíblia para falar sobre o edifício onde as pessoas se reuniam para louvar a Deus, como, por exemplo, o Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, de acordo com 1 Reis capítulo 6. Aquilo era algo físico, um lugar específico. Isso é que significa um templo. Já a palavra igreja se refere a algo totalmente diferente. Enquanto o templo é um lugar, a igreja é a comunidade de pessoas que se reúne no templo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja, ele se refere a ela como um corpo constituído de muitos membros, de acordo com 1 Coríntios 12. Ou seja, é uma união de pessoas, uma comunidade com a mesma fé, uma congregação dos filhos de Deus. Aqui já fica evidente que o templo é algo isolado, enquanto a igreja é algo conjunto com vários indivíduos. Pensando nisso, as Escrituras falam que, de forma isolada, nós somos templos, mas não somos igreja. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o Espírito Santo habita em cada crente de forma isolada. Cada cristão é um templo de Deus. Mas diferente disso, a igreja nunca é tratada nas Escrituras como algo individual para cada cristão, e sim como algo que necessita de várias pessoas. Até aqui, talvez você pode pensar: tá, eu entendi que eu não sou uma igreja e sim um templo. Mas se Deus habita em mim, por que eu preciso congregar? Será que eu não posso ficar quietinho na minha casa, só eu e Deus, sem precisar me encontrar com outras pessoas? A questão aqui é que, por mais que templo e igreja sejam coisas diferentes, as duas são necessárias para a nossa caminhada cristã. Deus não te salvou para você ficar isolado do mundo. Pelo contrário, Ele habita em você para que você esteja apto a viver em comunidade. A igreja é uma instituição divina que serve para ensinar as verdades da palavra, para ajudar o cristão na sua jornada no mundo, para estabelecer uma rede de apoio mútuo entre os crentes e para glorificar a Deus em união com outras pessoas que têm a mesma fé que nós. O grande problema é que muitas pessoas têm desenvolvido uma mente individualista. O individualismo pode ser definido como uma tendência de quem pensa somente em si próprio, um egoísmo e um egocentrismo. A pessoa que pensa dessa maneira acredita que não precisa ir à igreja porque lá é cheio de pessoas imperfeitas, ou pensa que não quer voltar à igreja porque já sofreu problemas demais lá dentro e agora prefere se guardar de todo esse mal. Ou ainda acredita que consegue caminhar bem, mesmo estando sozinho. O fato é que congregar não é uma opção, mas é uma ordenança presente nas Escrituras. O autor aos Hebreus é muito claro quando diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se reunir como igreja do Senhor é um ato de preparação para a segunda vinda de Cristo, é entender que a comunhão faz parte da vida do cristão.
O grande ponto que nós devemos ter em mente é que nós não podemos fixar os nossos olhos nas pessoas que são imperfeitas, mas nós devemos olhar tão somente para Cristo, o único que é perfeito e aquele que nos capacita a vivermos com as outras pessoas apesar das suas dificuldades e pecados. Enquanto nós estamos olhando tão somente para as pessoas do nosso lado, é fato que nós vamos focar nos problemas, nas fofocas, nas afrontas, nas dificuldades e em qualquer outra coisa ruim. Mas é justamente por isso que muitas igrejas têm se destruído hoje em dia. Mas a partir do momento que nós olhamos para Cristo e tão somente para Ele, nós entendemos que todo problema e todo pecado pode ser transformado pelo nosso Senhor. Nós entendemos que o mesmo Deus que está em nós também está com aquele irmãozinho difícil de lidar, com aquele outro irmão que fez mal para nós de alguma forma. Não adianta nós fugirmos das pessoas da nossa igreja hoje, afinal, são elas que passarão a eternidade conosco no céu. E aí vem uma questão. Será que o individualismo no nosso coração é simplesmente porque nós queremos nos guardar dos problemas e das imperfeições dos outros, ou é porque nós não queremos mudar? Viver em comunidade exige que nós mudemos algumas partes do nosso caráter. E isso significa que às vezes nós precisamos deixar de lado alguns dos nossos pensamentos e sentimentos, como por exemplo, precisamos abandonar o egoísmo e sermos altruístas. Nós precisamos deixar de lado a nossa raiva e sermos pacificadores. Precisamos deixar de lado todo o nosso orgulho e precisamos ser humildes. A caminhada cristã exige mudança, e se não houver mudança, significa que nós não estamos caminhando. E com isso, quando nós preferimos viver isolados da comunidade cristã, nós corremos o sério perigo de nos perdermos e a nossa fé se esfriar nesse processo. Jesus nos chamou para nós caminharmos com os nossos irmãos, para abraçá-los e sermos abraçados por eles, para nós exortarmos aqueles que estão em pecado e sermos exortados quando nós estivermos em pecado, para nós ensinarmos e sermos ensinados, para nós amarmos e sermos amados. A frase "eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja" é simplesmente uma desculpa que muitas pessoas criam para si mesmos, mas isso é apenas uma demonstração de uma espiritualidade fraca. Diante disso, existe a necessidade de nós colocarmos o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor e clamarmos para que Ele nos molde e transforme a nossa maneira de pensar, para que Ele retire o nosso ego e nos capacite a viver junto com os nossos irmãos. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo, mas somente juntos nós somos igreja, unida e que vive na paz de Deus. Paulo, em Colossenses 3,15, diz: "Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos." Hoje nós ainda estamos contaminados pelo pecado. Nós ainda somos falhos e temos que lidar com outras pessoas que também carregam os seus próprios problemas e pecados. Mas a igreja é o ajuntamento de pecadores dispostos a abandonar os seus pecados por Cristo. Por isso, não fuja da igreja por causa das coisas que são imperfeitas e ruins, mas busque viver na comunidade de Cristo, entendendo que é Ele quem nos sustenta, nos aperfeiçoa e nos une. E assim, nós vamos caminhando até o dia em que Cristo voltará e, enfim, acontecerão as bodas do Cordeiro, onde essa união entre Jesus e a sua igreja será plenamente estabelecida por toda a eternidade. Para hoje, eu gostaria que você escutasse essas duas músicas. A primeira delas é Ajuntamento, do Novo Canto, e a segunda é Igreja, do Purples. As duas músicas estão aqui na descrição, prontinhas para você ouvir. Analise o seu coração, encontre os motivos que têm te impedido de participar da vida da igreja, coloque toda a sua vida diante de Deus e clame para que Ele te capacite a viver com os seus irmãos na fé. Se você gostou dessa devocional, não se esqueça de deixar o seu like e comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto. Toda sexta-feira sai vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve aqui para acompanhar as nossas próximas devocionais. Fique com Deus e até a próxima!